Olá, estudante, tudo bem? Está preparado para mais uma aula de literatura? Lembre-se de que nesse momento é preciso deixar a imaginação voar. Eu sou a professora Alessandra, nós vamos nos lembrar de algumas palavras de encantamento. Você se lembra disso? A literatura traz muito o mundo de encantamento. Nós já vimos algumas palavras. Abracadabra. Está presente em muitas histórias, não é mesmo? Alakazam. Nós também já tínhamos falado de Ocus Pocus e de Simsalabim. Nós vimos até uma música que trazia várias histórias com muito encantamento. E eu tenho certeza de que você se lembrou de alguns filmes também que você provavelmente viu. Teve gente que me falou de Harry Potter. E aí, lá tem muito encantamento, não tem? Para isso, eu convidei uma pessoa muito especial para falar para a gente dos encantamentos que acontecem nas histórias do Harry Potter. Com vocês, a bruxa Bellatrix. Olá, eu sou a bruxa Bellatrix, do Bosque Alemão. E hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre feitiços. Vocês sabiam que cada feitiço criado no mundo dos bruxos tem uma propriedade? E essa propriedade do feitiço é ativada através da fala. Por isso, é necessário falar o nome do feitiço para executá-los. Bruxos mais experientes não precisam falar, e isso é chamado de feitiço não verbal, e é ensinado no 6º ano para os alunos de Hogwarts. Mas não é porque o bruxo não precisa falar a palavra que ele não precisa pensar nela. Por isso, o nome do feitiço é de extrema importância. E hoje vou mostrar o nome e o significado de alguns desses feitiços. Accio. Esse feitiço é usado quando um bruxo quer que alguma coisa venha até ele. Então ele diz Accio mais o nome do objeto. Accio significa eu chamo. Immediately sent to them. Accio Firebolt! Object. Accio! Still. Alô Romora. Feitiço usado para destrancar portas, janelas e baús. Alô Romora é a junção de aloha, que significa olá ou adeus, e mora, que significa obstáculo. Então, é adeus obstáculo. Bráquio emendo. Feitiço usado para emendar osso do braço. Bráquio emendo é a junção de bráquio, que significa braço, e emendo, que significa emendar. Bombarda. Feitiço usado para explodir objetos. Bombarda significa canhão. Espectro patrono. Feitiço usado para proteção. Um dos feitiços mais poderosos. Espectro significa espero e patrono significa protetor. Espectro patrono significa espero pelo protetor. Espelharmos. Feitiço usado para desarmar o oponente. Spell significa expelir e armos significa arma. Espelharmos significa expelir a arma. Wingardium Leviosa. Feitiço usado para fazer as coisas levitarem. Ving significa
asa. Iardus significa suspenso e Leviosa significa leve. Wingardium Leviosa significa asa elevada leve. Wingardium Leviosa! This found a house. Wingardium Leviosa! Muito bacana saber um pouquinho mais deste mundo de feitiços e saber que é muito importante a gente pronunciar as palavras, não é? Além de conhecer de literatura, nós também precisamos saber um pouquinho mais da língua portuguesa para compreender bem esse mundo todo de encantamento. Mas para a história de hoje, nós temos palavras mágicas também. Não são aquelas lá do Harry Potter. Você consegue imaginar quais são as palavras mágicas da história de hoje? Eu tô te dando uma dica importante aqui. Acredito que você já pensou que tipo de histórias a gente vai ouvir, porque eu já vim caracterizada, né? Então você já consegue imaginar que é um conto árabe. Você conhece contos árabes? Bom, a gente tem as histórias das 1001 Noites. Você já ouviu falar delas? Sim, as histórias árabes muito tradicionais em que aparece uma das primeiras contadoras de história de que a gente tem notícia, que é a Sherazade. Já ouviu falar na Sherazade? Ela se casou com um sultão que matava uma mulher por noite. É, exatamente. Mas lá teve uma estratégia muito interessante para que isso não acontecesse com ela. Ela resolveu contar histórias para ele. Isso. E ela parava num momento em que a história estava muito interessante, assim. Ele queria ouvir o restante da história no dia seguinte. E por isso ela conseguiu sobreviver a 1001 noites. É claro que o sultão não quis mais mandar matá-la. Ele ficou com ela mesmo, tão encantado que ficou por suas histórias. Ela tinha um jeito muito especial de contar histórias. E os contos árabes, então, reunidos com todas as histórias dela, da Sherazade nas 1001 Noites, chegam até nós, até os nossos dias, e nós continuamos nos deliciando com as histórias da Sherazade. Os árabes são ótimos contadores de histórias. Eles têm realmente muitas histórias diferentes e bastante interessantes. Acredito que você já tenha ouvido falar de algumas delas. E você já se lembrou de alguma nesse momento em que eu estava falando? Vamos pensar. Mas antes mesmo de as histórias árabes chegarem até nós, com todo esse prestígio que ela tem, isso realmente ela tem um destaque. Quando a gente fala em contos árabes, a gente se lembra de muitas histórias bem interessantes, como, por exemplo, a história do Aladim e a lâmpada maravilhosa. Já ouviu falar do Aladim? Imagino até que você já tenha assistido ao filme ou lido a história, ouviu a história. Né? E essa história também está ainda lá no livro das 1001 Noites. Os árabes são exímios contadores de histórias, ou seja, eles são muito bons em contar histórias. Eles têm tantos contadores de histórias lá que é o equivalente aos nossos cantores sertanejos. Aqui tem muito cantor sertanejo, certo? Em todo o Brasil. Então lá os árabes têm contadores de história. Muito bacana conhecer um pouco da cultura deles, né? A diferença é que a gente tem aqui os cantores sertanejos que cantam esse tipo de música. Nós temos outros muitos cantores também. Mas lá o repertório, ou seja, a quantidade de histórias de que os contadores dispõem para poder contar para as pessoas é muito grande. Ou seja, eles podem contar diversos tipos de histórias, histórias muito diferentes umas das outras. É uma tradição contar histórias. É muito importante a gente saber que eles têm esse hábito. E é muito gostoso poder reunir pessoas e contar histórias, não é? Eles têm até uma espécie de sindicato em que eles se reúnem para saber as histórias uns dos outros e poder continuar contando para todas as pessoas. Aqui uma curiosidade só para saber que esses contadores de histórias, o que se destacava mais, que era uma espécie de chefe,
dos contadores de história recebia esse nome aqui, tá? Que quer dizer chefe dos contadores do café, porque era onde eles se reuniam para contar histórias. Bom, eu já falei um pouquinho sobre esse tipo de conto, que é um conto árabe, mas eu quero que você me ajude a decifrar agora qual é a história de hoje. Eu te dou uma dica. Eu falei um pouquinho. O que você pensou agora? Que história que eu vou contar? Não é a história do Aladim e da Lâmpada Maravilhosa. Essa foi só um exemplo de uma das histórias das Mil e Uma Noites. Mas a história de hoje tem uma palavra mágica que eu já te contei. Sabe qual é? Abre-te sésamo. Já ouviu falar em sésamo? Sabe o que é sésamo? Um tipo de planta. Abre-te sésamo. O que será que quer dizer? Você já ouviu alguma história que tinha essas palavras mágicas? Você já ouviu isso em algum filme? Alguém já te contou? Bom, agora, e a história? Quem quer que eu conte? Que diga sim, 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 Salabim. E seu desejo é uma ordem. Nesse momento, eu preciso que você abra as asas da imaginação para ouvir essa história e poder mergulhar nesse mundo de magia e encantamento. Então, voe comigo nessa história tão encantadora. A história está dentro deste livro das Mil e Uma Noites. E agora a gente vai ouvir uma dessas histórias. Ali Babá e os 40 Ladrões. Em uma cidade da Pérsia viviam 2 irmãos. Cassim, o primogênito, era casado com a filha de um rico comerciante. Ali Babá, o caçula, havia se casado com uma mulher tão pobre quanto ele. O jovem ia à floresta com seus asnos para cortar lenha a fim de ganhar a vida. Um dia, ele viu chegar entre uma nuvem de poeira um grupo de cavaleiros. Morrendo de medo, subiu numa árvore ao pé de um rochedo. Armados até os dentes, os cavaleiros pararam bem embaixo dele. Ali Babá contou 40 deles e, pelas expressões, percebeu que estava lidando com ladrões. Eles saltaram dos cavalos e pegaram as sacolas. O chefe aproximou-se do rochedo e disse: "Abre-te, sésamo!" Imediatamente abriu-se uma porta no rochedo. Os cavaleiros entraram e muito tempo depois saíram de mãos vazias. O chefe então pronunciou estas palavras: "Fecha-te, sésamo!" E a porta foi fechada. Os ladrões montaram os cavalos e desapareceram. Ali Babá aproximou-se do rochedo e pronunciou as palavras ouvidas antes. Imediatamente a porta se abriu. Ali Babá entrou na gruta, que estava repleta de tecidos e de ouro. Pegou alguns sacos de ouro, saiu e disse as palavras mágicas: "Fecha-te, sésamo!" E a porta logo foi fechada. Ao voltar para casa, Ali Babá contou a aventura à sua mulher, rogando-lhe que não dissesse para ninguém, e enterrou seu tesouro no jardim. A mulher quis ver quanto ouro tinha e foi pedir à cunhada um medidor. Antes de emprestá-lo, a cunhada besuntou com gordura o fundo do recipiente. Depois de contar as moedas de ouro, a mulher de Ali Babá devolveu o medidor sem perceber que havia restado uma moeda colada no fundo dele. Quando a cunhada mostrou o ouro ao marido, Cassim correu à casa de Ali Babá e exclamou: "Você se faz de pobre, mas precisa de um medidor para contar seu ouro." Ali Babá compartilhou a descoberta com o irmão e indicou o endereço do esconderijo e as palavras que precisavam ser ditas.
No dia seguinte, Cassim foi ao rochedo com 10 mulas carregadas de baús. Disse as palavras mágicas e a porta se abriu. Maravilhado com tanta riqueza, carregou o máximo de sacos de ouro que conseguiu. Infelizmente, na hora de sair, ele havia se esquecido das palavras mágicas e disse: "Abra-te, cevada." Mas o rochedo nem se moveu. Cassim foi tomado de pânico. Em torno do meio-dia, os ladrões voltaram para a caverna. O chefe falou as palavras mágicas e a porta se abriu. Com muita pressa de sair, Cassim esbarrou no chefe dos ladrões. Ele foi morto na hora e seu corpo foi deixado na gruta. Como o irmão não voltava, a esposa de Cassim avisou Ali Baba, que correu à caverna, pronunciou as palavras mágicas, entrou e viu o corpo do irmão. Desolado, ele trouxe o corpo, assim como os sacos de ouro. Quando chegou à casa da cunhada, a criada, que se chamava Morgana, abriu a porta. Ali Baba pediu que enterrasse o irmão como se fosse uma morte natural. E, para consolar a cunhada, propôs a ela que se tornasse sua segunda mulher. A viúva aceitou. Nesse meio tempo, Morgana foi pedir ao boticário um remédio para seu patrão, dizendo que ele estava gravemente doente. Por isso, ninguém ficou surpreso ao saber depois da morte de Cassim. Pagando 3 moedas de ouro a Mustafá, um velho fazedor de cordas, pediu para ele recompor o corpo, de modo a lhe dar a aparência de uma morte comum. Para que não reconhecesse o morto nem sua casa, a criada vendou os olhos de Mustafá. Depois do enterro, Ali Baba foi morar na casa de Cassim. Quando voltaram à caverna, os ladrões notaram a ausência do cadáver e dos sacos de ouro. Compreendendo que ele tinha um cúmplice, decidiram desmascará-lo. Disfarçado de viajante, um dos ladrões foi enviado à cidade para descobrir quem era. De manhã, bem cedo, o espião entrou no ateliê de Mustafá e perguntou-lhe como podia trabalhar com tão pouca luz. O fazedor de cordas respondeu que sua vista estava acostumada, pois acabava de fazer um trabalho misterioso num corpo, num lugar bastante escuro. O ladrão ofereceu-lhe uma moeda de ouro para que ele o levasse à casa em que estivera. Mustafá aceitou e, graças a seu olfato, reconheceu a casa de Cassim. O ladrão traçou uma cruz branca na porta. Ao sair, Morgana viu a cruz e compreendeu que se tratava de um sinal. Então, desenhou a mesma cruz em todas as portas vizinhas. No dia seguinte, o ladrão levou o chefe à cidade, mas não reconheceu a cruz que havia feito e foi executado por seus camaradas. Um outro ladrão se ofereceu para substituí-lo, mas chegou ao mesmo resultado. Tendo Morgana desenhado cruzes por toda a cidade, ele também foi assassinado. O chefe decidiu ir pessoalmente a Mustafá para que ele lhe mostrasse a casa. Depois de examiná-la atentamente, voltou para a floresta. "Companheiros", disse a seus homens, "comprem 19 mulas, 37 grandes potes de barro e mais um repleto de óleo." Assim que trouxeram tudo, os ladrões, armados com facas, esconderam-se cada um em um pote. À noite, foram transportados no lombo das mulas até a nova casa de Ali Baba. O chefe do bando estava disfarçado de vendedor de óleo e Ali Baba lhe ofereceu hospedagem. Depois do jantar, Ali Baba pediu a Morgana que lhe preparasse a roupa para o dia seguinte e também uma sopa.
O chefe dos ladrões dirigiu-se ao pátio para dizer a seus cúmplices: quando eu atirar alguns seixos, saiam do pote e juntem-se a mim. E foi dormir. Morgana separava a roupa de Ali Baba e a sopa quando, de repente, a lâmpada se apagou. Aproximando-se de um pote para pegar óleo, ela escutou uma voz: chefe, já é hora. Morgana compreendeu que um golpe mal se preparava e respondeu alterando a voz: não, ainda não é hora. Ela se aproximou dos outros potes e respondeu a mesma coisa às outras vozes que faziam a mesma pergunta. Então, jogou óleo fervendo nos 37 potes com os ladrões. 15 minutos depois, o chefe deu o sinal jogando os seixos, mas ninguém reagiu. Inquieto, desceu ao pátio e examinou os potes, um a um. Compreendeu então o que havia acontecido e fugiu. No dia seguinte, Morgana contou toda a história a Ali Baba, desde o começo, quando a casa foi marcada com uma cruz. Maravilhado com tanta inteligência, Ali Baba recompensou Morgana, concedendo-lhe um belo pagamento. E foi cavar uma fossa no jardim para enterrar os cadáveres. O chefe dos ladrões tinha voltado à gruta. Ele pegou os tecidos e se tornou comerciante, passando a se chamar Cogia Hussein. No mercado, fez amizade com o vizinho, que era filho de Ali Baba. E o rapaz convidou-o para jantar uma noite. Morgana reconheceu a visita. Ela prendeu um punhal na cintura e pôs-se a dançar. De repente, quando viu o comerciante sacar uma faca, atravessou-lhe o coração com seu punhal. Ali Baba reconheceu então, sob o turbante, o chefe dos ladrões. Morgana, você salvou minha vida pela segunda vez. Para lhe agradecer, gostaria que se casasse com meu filho. Morgana aceitou e as bodas foram celebradas. Muito tempo depois, Ali Baba voltou à gruta e ensinou as palavras mágicas a seu filho. Guardaram ali o dinheiro de que precisavam para viver com conforto e transmitiram, por sua vez, esse segredo a seus filhos. Ouviu com atenção essa história? Acredito que você conseguiu abrir as asas e mergulhar realmente nesse mundo do Ali Baba. Conseguiu, acho que até se transportar, voou até a terra do Ali Baba para conhecer um pouquinho mais da história, não é? Para a gente pensar melhor sobre ela, eu vou propor para você um exercício. Vamos pensar em todos os personagens que estavam ali envolvidos. Uns nomes diferentes um pouquinho, você não achou? Porque são uns nomes árabes, né? São comuns para eles. Para a gente pode soar até um pouquinho diferente. A gente precisa prestar mais atenção a cada um desses nomes. E eu preciso que você pense também como é que todos eles se relacionavam na história. Alguns eram um pouco mais importantes, se destacavam mais, porque eram essenciais para a história. Outros tinham alguma participação ali, mas não tão importante assim. Vamos pensar lá. Eu quero que você me ajude a construir uma teia do personagem. Personagem principal dessa história, quem é? Você sabe, protagonista da história. Lembra? A história é Ali Baba e os 40 ladrões. Personagem principal é o Ali Baba. Quero que você pense nos outros personagens que estavam relacionados a ele. Vamos olhar de pertinho? Olha só, no centro dessa teia está Ali Baba, porque é a personagem principal. Lembra disso?
A história toda acontece em torno dele. Então, em torno dele estão os outros personagens. Alguns não tinham nem o nome completamente citado ali. A gente só sabe que era a esposa de Ali Baba e a esposa de Cassim. É assim que aparece nessa versão do livro. Dessa versão que a gente ouviu a história hoje. Não tem os nomes deles. Mas a gente sabe quem são e elas têm uma funçãozinha ali na história, certo? Você se lembra? Tudo que aconteceu, a esposa de Ali Baba foi emprestar o medidor. E a esposa de Cassim foi quem emprestou o medidor e teve aquela estratégia de passar gordura nesse medidor. E por isso uma moeda de ouro ficou grudada ali. Foi assim que Cassim acabou descobrindo que Ali Baba tinha ouro, certo? Vamos pensar nos outros personagens que estão relacionados. A gente tem ali Mustafa, Cogia Hussein, Morgana e Cassim. Vamos pensar como cada um deles se relaciona. Quem é quem nessa história? Vamos pensar lá. Temos uma empregada esperta. Temos o irmão de Ali Baba. Temos o fazedor de cordas. Você lembra quem era? E chefe dos ladrões. Vamos então aos nomes deles. A gente vai tentar relacioná-los. Cassim, Morgana, Cogia Hussein e Mustafa. Quem é quem? Vamos pensar lá? Eu acho que teve um bem fácil para a gente pensar. Quem é a empregada esperta? Cassim é a empregada esperta? É esperta, né? Então a gente já sabe que é a Morgana. Isso aí, colocamos lá. Já percebeu como é que é? Então vamos fazer o próximo. Eu quero saber quem é o irmão de Ali Baba. Quem é? Cassim, Cogia Hussein ou Mustafa? Quem é o irmão de Ali Baba? É o Cassim. Se você prestou atenção no comecinho da história, você se lembrou facilmente deste detalhe, né? Agora ficou um pouco mais fácil. Nós temos o fazedor de cordas e temos o chefe dos ladrões. Esses dois personagens aparecem um pouco mais para o final, da metade para o final da história. Tem o fazedor de cordas, que é o Mustafa. Lembrou disso? Só sobrou Cogia Hussein, que é, claro, o chefe dos ladrões. Bom, a gente conseguiu lembrar quem era quem nessa história e também nos ajuda a compreender um pouco esses nomes bem difíceis, não é? A gente não estava tão acostumado. Mas isso também nos ajuda a compreender melhor essa história. Assim, quando voltarmos a ela, ou seja, quando lermos de novo, a gente já vai associar melhor as ideias. Eu preciso que você continue pensando nesse mundo de encantamento, continue lendo, ouvindo histórias, é muito importante nesse momento. O encantamento não tem fim. A nossa aula acaba aqui, mas a gente não vai acabar com as histórias. Nós vamos continuar pensando nelas e deixar a imaginação voar. A gente se encontra numa próxima história. Então, até lá!